Tem que balançar com a mão. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz de Jesus. Hoje eu tô aqui para falar para vocês que eu amo Jesus. Eu amo todo mundo dessa casa. Eu gosto de ir pra missa. E gosto de vestir meu vestido longo. Só isso? É. Gente, boa noite você que está chegando aí, a paz de Jesus, seja bem-vindo, tá? Vai convidando aí os amigos, vai participando aí, vai deixando seu comentário. Vamos iniciar a nossa terceira live da série O Banquete do Cordeiro, tá bom? Hoje a meninada tá aqui porque eles pediram para participar aqui da abertura da live. Maria Giovana, Raul Neto, aparece aí, Raul Neto. Raul Neto e Maria Tereza, tá todo mundo aqui. Ela gosta de pegar papel e colocar na boca. E aí uma vez que eu coloco a mão na boca dela, e aí ela tá com papel Na boca e tu tira, né? É. Pois é, pessoal, tá aqui. E aí eu toco quando ela tá mijada, e aí eu toco a calcinha dela. Nossa. Pois beleza, pessoal, a meninada pediu para participar. Agora eu vou pedir para a meninada se retirar, que o papai vai começar a formação aqui com a galera do Instagram que tá aqui para participar da nossa terceira live, O Banquete do Cordeiro. Tchau, vou com Deus. Até tu, mulher. Vamos embora, que o povo quer ouvir a formação. É isso aí, pessoal. Alegria, alegria. A família estava aqui, graças a Deus, mas agora somos nós e o livrão maravilhoso, O Banquete do Cordeiro, para nós continuarmos a nossa formação, tá bom? Eu peço que você vá compartilhando a live, viu? Joga o link aí nos grupos de WhatsApp. Vai convidando os amigos no Instagram. Vai dizendo, olha, já começou. Vai compartilhando aí para o pessoal vir e participar da nossa terceira live. Gente, conteúdo maravilhoso esse livrão, O Banquete do Cordeiro. Não tem comparação, dos melhores livros que eu já li na minha vida. Para você que perdeu as primeiras formações, na primeira live nós estudamos sobre o autor, sobre a ideia do livro, a chave de entendimento para a leitura do livro, sobre toda a base argumentativa para o escritor e para o leitor. Nós estudamos sobre a história de conversão dele, da sua esposa. E na segunda live nós estudamos sobre a missa, o sacrifício, a liturgia e toda a tradição do antigo Israel, que era baseada no rito do sacrifício, no rito dos altares. Nós estudamos os sacrifícios começando desde o Gênesis até passando pelo antigo Israel, no Pentateuco, no povo escravizado no Egito, passando a sua história toda nos livros dos profetas, até chegarmos de fato no ponto definitivo, onde a Bíblia narra que é a plenitude dos tempos, ou a vinda de Jesus. Quando nós chegamos na vinda de Jesus, aí nós temos o cumprimento de todas as prefigurações e figuras tipológicas do Antigo Testamento. Elas se encerram e se cumprem de fato na pessoa de Jesus. Então Jesus agora ele é o Cordeiro de Deus e ele se entrega, ele dá a si mesmo em sacrifício, em oferenda, para redimir a raça humana. Agora já não são necessários os sacrifícios do Antigo Testamento, os cordeiros,
as pombas, as rolinhas, o sacrifício de animais já não são mais necessários. Então nós chegamos no ponto definitivo do cumprimento da aliança definitiva de Deus com os homens, que se encerra no sacrifício de Jesus, que rasga a cortina do templo, que abre o Santo dos Santos através do seu sacrifício. Foi isso que nós vimos ontem. E hoje nós vamos falar aqui na nossa live 3 sobre a missa dos primeiros cristãos. Olha, que conteúdo top. A missa dos primeiros cristãos. Nós vamos falar sobre as especulações de canibalismo. Nós vamos falar como vai surgir a liturgia da Santa Missa. Ou seja, as normas litúrgicas. A liturgia que nós temos hoje no missal romano, que é a liturgia que o sacerdote tem que seguir para a celebração do culto eucarístico, ela surge na comunidade dos primeiros cristãos. E nós vamos aprender como essa liturgia ela vai surgir. Como vai surgir os primeiros, nós podemos dizer assim, os primeiros missais vão surgir. As raízes da liturgia cristã na liturgia do Israel antigo. Então toda a liturgia cristã hoje, ela tem como raiz e como fundamento a liturgia do povo de Israel antigo. Cultos do Israel antigo semelhantes à Santa Missa que nós celebramos hoje, e as primeiras orações eucarísticas que surgem ainda nos primeiros séculos com os primeiros cristãos. E basicamente isso. Não adianta nós querermos aqui falar sobre 2, 3, 4 capítulos do livro, atropelando, passando por cima, fazendo de qualquer jeito, não. O nosso objetivo aqui é fazer mesmo de forma com que nós possamos realmente ter um entendimento do conteúdo desse livro. Então não tem pressa, não tem agonia, não tem dia certo para terminar a série de lives, não temos. Nós vamos fazer aqui as lives do Banquete do Cordeiro. E eu creio que na próxima semana a gente termina o estudo desse livro. Tá bom? Você vai entrando na live, vai deixando seu comentário, beleza? Vai entrando na live, vai deixando comentário para você participar do sorteio de brinde. Quem entrar na live e deixar o comentário vai estar participando dos sorteios de brindes aqui na nossa live. E peço mais uma vez que você possa ir compartilhando com seus amigos aí no Instagram essa live. Compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp para mais pessoas virem participar conosco aqui da nossa terceira live, o Banquete do Cordeiro, tá bom? Então, meus irmãos, a missa dos primeiros cristãos, ela acontecia, mas nós precisamos entender uma coisa: só podia participar da missa quem era batizado. Então, entenda, nós temos agora os cristãos celebrando, o Tiago diz, perdi ontem, tá salvo, tá? Todas as lives, desde a primeira, estão no feed do Instagram, tá lá, todas as lives salvas para você acompanhar, tá bom, Tiago? Tiagão, um abraço, meu amigo, valeu. Então, só podia participar da missa dos primeiros cristãos quem era batizado. Então imagine, a comunidade cristã, ela está começando, ela não se espalhou ainda pelo mundo inteiro, ela está começando, a comunidade cristã está se formando. Eles já celebram a missa. Não tem essa história, a missa surgiu tantos anos depois, não. A missa surgiu na ceia do Senhor, na celebração da Páscoa, no Evangelho de João. Jesus institui a celebração eucarística, o selo da nova aliança, selou-se ali a nova aliança com o sangue de Jesus. Jesus vai dizer, esse é meu corpo, esse é meu sangue, fazer isso em memória de mim. E a partir daquele dia, todos os dias, os primeiros cristãos vão celebrar a missa. E principalmente no dia do Senhor, que é no domingo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso.
tá? Francisco Melo, boa noite. Maria Lina, boa noite. Pessoal, vai deixando aí o comentário, vai entrando, vai chegando, vai compartilhando, deixando um comentário para você participar aqui do sorteio daqui a pouquinho, tá? Então, os primeiros cristãos celebravam a missa, mas só podia participar da missa quem era batizado. E havia outra questão. Como a missa não podia ser celebrada livremente, de forma com que todos pudessem ver, muitas das vezes era velada a Santa Missa escondida. Nós aprendemos nos estudos que os primeiros cristãos em Roma celebravam a missa na catatumbas, no subsolo, onde enterravam os mortos, porque era um tempo de perseguição. Então, não se podia celebrar a missa publicamente. Então, quem não era batizado não participava e as missas aconteciam escondidas também, na maioria das vezes. Então, as pessoas que estavam de fora, a comunidade pagã, quem não era católico, Dona Lourdes Oliveira, seja bem-vinda, boa noite, minha irmã, estava sentindo sua falta. Quem não era católico, não participava das missas, especulava. Então havia fofoca, murmurinho, especulação. O que esses cristãos celebram? Aí alguém dizia, olha, eu ouvi falar que eles comem a carne de Jesus e bebem o sangue de Jesus. Então imagina, os pagãos não podiam participar da missa, as missas aconteciam escondidas, só participava quem era batizado. Fora da comunidade cristã existia muita especulação do que acontecia nesse culto, nesse rito, nesse ritual, por assim dizer. Os cristãos têm um ritual secreto. O que acontece lá? Havia curiosidade e a especulação é que havia canibalismo e sacrifício de gente. Começou a se espalhar esses rumores. Não, os cristãos eles estão sacrificando as pessoas, porque lá diz que come carne e bebe sangue. Então eles não tinham entendimento daquilo que Jesus havia instituído. Sim, era o corpo de Cristo, era o sangue de Cristo, mas na espécie do pão e na espécie do vinho. Era verdadeiramente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, mas na espécie do pão e do vinho. Jesus oferece o pão e o vinho. E diz, o pão, este é meu corpo, este é meu sangue. Então, na comunidade pagã, o boato, paz e bem, minha amada, seja bem-vinda, Kelly. Quírio, vai deixando um comentário aí, povo de Deus. A especulação era essa, de canibalismo. Então, por muito tempo a missa foi velada, a missa foi secreta. E aí, essa comunidade, a comunidade dos primeiros apóstolos, vai celebrar a missa todos os dias, como eu já falei aqui. Então, nós temos, por exemplo, a palavra, a Sagrada Escritura vai nos dizer, lá no livro de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos discípulos de Emaús. Você conhece a passagem dos discípulos de Emaús, sim ou não? Vai dizendo aí, os discípulos de Emaús, conhece sim ou não? Vai colocando aí nos comentários. Então, quando Jesus ressuscita, ele aparece, logo que ressuscita, aparece aos discípulos de Emaús. Que iam no caminho, triste, falando dessa desgraça que tinha acontecido, de Jesus que tinha morrido, mas eles andavam com Jesus, mas não reconheciam Jesus. Então, ao cair da noite, ao cair da tarde, a chegada da noite, eles convidam aquele homem, que era Jesus, eles não estavam conhecendo Jesus, para comer com eles. Então, quando Jesus parte o pão, a palavra vai dizer que ao partir do pão, Lucas capítulo 24, versículo 30, ao seguinte: ao partir do pão, eles reconheceram Jesus. E a Bíblia ainda diz mais, que quando Jesus ia falando as palavras, eles diziam, você não... É verdade, quando ele falava das palavras,
ardia o nosso coração quando ele falava da palavra e da Sagrada Escritura, ardia o nosso coração. Então veja, Jesus aparece, a primeira aparição depois da ressurreição, aos discípulos e vai estar com ele falando da palavra e partindo o pão. Ou seja, os dois momentos da Santa Missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Olha a identidade da Santa Missa aqui já, Jesus ressuscitado, pregando a palavra por discípulo de Emaús e partindo o pão. E era ao partir do pão que eles vão reconhecer Jesus. Para nós hoje, nós encontramos e reconhecemos Jesus também ao partir do pão. Não adianta andar com Jesus. Olha o ensinamento aqui dos discípulos de Emaús. Não adianta andar com Jesus. É preciso estar com ele, comer com ele, ceiar com ele, ouvir a sua palavra e partir o pão com ele. Aí os nossos olhos se abrem e nós podemos reconhecer Jesus. Tem muita gente entrando na live. Pessoal, vai deixando um comentário aí, tá? Vai deixando um comentário que quem deixar o comentário na live vai estar concorrendo aqui no sorteio de brindes na nossa live, tá bom? Então é isso. No livro do Atos dos Apóstolos, onde Lucas vai narrar a vida e o cotidiano dos primeiros cristãos, no capítulo 4... Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite. Vai chegando Ana Caroline, Isolda, Lima, Hilda. Vai chegando aí, boa noite. Vai comentando e vai compartilhando a live. Então, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e até mesmo no capítulo 4, Lucas vai dizer assim, que eles eram perseverantes. Eles mostravam-se assíduos. Eles quem? A comunidade dos primeiros apóstolos. Assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Então eles eram assíduos, e quando Lucas vai falar da fração do pão, é dessa celebração eucarística, desse culto eucarístico instituído por Jesus. Então a comunidade primitiva da Igreja Católica nunca deixou de celebrar a Santa Missa. E aí, Paulo, nas cartas de Paulo, nós temos ensinamentos magníficos sobre a Santa Missa. Nós até falamos aqui ontem. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, eu até separei aqui na minha Bíblia, no versículo 23, 24 e 25, Paulo vai instruir a comunidade dos coríntios de como deve ser celebrado a missa. Ou seja, a missa que começa, instituída por Jesus, na comunidade dos primeiros apóstolos em Jerusalém, começa a se difundir nas comunidades cristãs da época, em Éfeso, em Tessalônia, lá aos Tessalonicenses, aos Colossenses. Então, lá em Roma, vai começando a se espalhar a celebração do culto eucarístico. E aí, quando começa a se espalhar, como a formação era rara, a informação era difícil de chegar àquelas comunidades. Imagina, não tinha correio, não tinha celular, não tinha internet, era tudo por carta e demorava muito a chegar. Então a instrução para a celebração da Santa Missa para essas comunidades distantes era feita por cartas. E Paulo vai escrever aos Coríntios ensinando como celebrar a Santa Missa lá na comunidade. Aí no capítulo 11, versículo 23, nós vamos ver assim, vou pegar aqui para ler para você. Paulo vai dizer assim: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Então o ensinamento de Paulo, ele recebeu do Senhor mesmo. É revelação de Deus. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Então o evangelho
que nós temos hoje de João, que narra a instituição da celebração eucarística, esse evangelho que nós temos em mãos hoje, aqueles cristãos não tinham em mãos, não tinha cópias do evangelho, não tinha Bíblia, por assim dizer, não tinha como pegar cópias da Bíblia que narrava Jesus instituindo o culto eucarístico e mandar para essa comunidade. Não tinha impressora, não tinha quem escrevesse. Então Paulo, aprendendo da primeira comunidade e tendo também as revelações de Deus na sua vida, vai escrever, ensinando e testemunhando para aquela comunidade o que tinha acontecido na Santa Ceia. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei em memória de mim. Olha, para quem está chegando, eu não estou lendo o Evangelho de João, eu estou lendo a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo ensinando aquela comunidade como celebrar a memória de Cristo no culto eucarístico. Tá? Então, assim, todas as vezes que comer desse pão, todas as vezes que beber desse cálice, se celebra a morte de Jesus Cristo e se proclama a sua vinda. A oração eucarística que nós fazemos na missa, Paulo já estava ensinando aquela comunidade no primeiro século. Então você entende que o que nós celebramos vem da raiz instituída por Jesus, da igreja primitiva e da palavra de Deus. Não tem nada na missa, não tem nada na missa que não seja da palavra de Deus, que não seja ensinamento de Jesus e testemunho dessa primeira comunidade cristã. Então assim a missa começa a se difundir nas comunidades cristãs. E aí os apóstolos vão escrevendo e orientando, vão ensinando. E aí esse ensinamento dos apóstolos, ou seja, essa doutrina, as lives estão salvas sim, Hilda, viu? Para quem tem dúvida das primeiras lives, tá tudo no feed, tá? Você abre lá a página do Instagram, Gerberson da Silva, vai lá no feed, tá tudo lá as lives salvas, tá bom? Para quem perdeu as primeiras lives. Então é muito importante ver as primeiras lives para entender o restante do conteúdo, tá? Então, o ensinamento dos apóstolos, ou seja, aquilo que nós chamamos de doutrina dos apóstolos, é de suma importância para o crescimento, para o desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs. Porque, repito, não tinha Bíblia, gente. Gente, entenda, a Bíblia só vai surgir no ano 400, depois de 2 ou 3 concílios, depois de muita discussão e muita confusão. A Bíblia vai fechar a lista dos livros sagrados lá para o ano 400, século IV. Século IV, século V. Essa igreja primitiva dos 4 primeiros séculos viveu sem Bíblia. Não tinha acesso. A maioria das pessoas não sabiam ler, não tinha acesso aos escritos sagrados. Esse ensinamento era passado de apóstolo para apóstolo, de discípulo para discípulo, através do ensinamento oral, das palavras, do ensinamento apostólico, da tradição, que hoje nós chamamos de santa tradição. Por isso que a igreja, ela vive da palavra, da tradição e do magistério. Nossa amiga Jéssica também chegou, estava sentindo falta já também. Naqueles tempos eles não tinham informação bíblica, exatamente. Então, Selma, toda a raiz da Igreja Católica, a raiz, o fundamento da Igreja Católica, ela está enraizada na doutrina dos apóstolos. Quando a Bíblia chega, a Bíblia já encontra uma igreja consolidada, enraizada, a igreja dos mártires já está consolidada, a igreja do clero, a hierarquia eclesial, o ensinamento, a doutrina, já tinha tudo. Aí a Bíblia chega para coroar tudo isso.
né? A internet está ruim, né? A Jéssica colocou aí. Mas tá bom, fica tudo salvo. Importante você estar aqui com a gente, tá? Sorteio de hoje para quem está aqui, para quem está comentando e tudo, vai ser aí um patrocínio da nossa amiga Jéssica. Jéssica, já comprei seu presente, amanhã eu tô levando para Bacabal a surpresa, viu? Amanhã eu tô em Bacabal lá com esse povo abençoado da Renovação Carismática. Então era isso. Vamos passando, senão eu fico aqui me empolgando e a gente não sai daqui. Eu fico logo empolgado, né? Alô, Antônio Flávio, meu irmão, a paz de Jesus, seja bem-vindo, tá? Então, não só os escritos evangélicos, é fonte de ensinamento e hoje, principalmente, fonte de aprendizado para nós entendermos sobre a missa dos primeiros cristãos e o ensinamento dos primeiros apóstolos. Nós temos outras fontes, tá? Então a Igreja Católica ela não vive só de Bíblia, por conta de tudo isso que eu acabei de explicar. Então isso é de fácil entendimento, não é difícil entender isso que nós estamos estudando aqui. Então nós vamos ter outros documentos que vão falar sobre a missa na primeira comunidade, nas primeiras comunidades cristãs. Chegou aí a Silene, Silas, meus compadres, minhas comadres. Um abraço, sejam bem-vindos, tá? Fica à vontade aí. Vão aí pegando o caderno, a caneta, a Bíblia, que o conteúdo aqui é maravilhoso, tá? Então, a preocupação que havia nas primeiras comunidades cristãs de preservar a identidade do culto eucarístico. Ou seja, Jesus institui, os primeiros apóstolos começam a celebrar, a missa começa a se difundir para outras comunidades. Paulo começa a escrever para ensinar esse povo como celebrar a missa. E os primeiros cristãos, os pais da igreja, agora estão preocupados com essa difusão, com medo de que a missa ela venha perder as suas características fundamentais, a sua identidade, a sua base, que venha se perder. Essa é a grande preocupação. Então, não só os evangelhos, os escritos bíblicos, mas documentos vão começar a ser escritos desde o primeiro século, século I, século II, século III. Os primeiros apóstolos começam a escrever documentos para orientar essas comunidades. E nós temos acesso aqui, no livro O Banquete do Cordeiro, nós temos acesso a algum desses documentos, que eu vou ler aqui para vocês. Por exemplo, o documento mais famoso, que a história mostra que foi escrito entre o ano 50 e o ano 100 depois de Cristo, ou seja, pelos primeiros apóstolos, é a Didaquê, do grego, o ensinamento dos apóstolos, tá? A doutrina dos apóstolos, no grego, Didaquê. A Didaquê é um livrão caro que só. E nesse livrão tá os escritos, a doutrina, o ensinamento dos primeiros apóstolos. Então nós temos aqui a Didaquê ensinando e se preocupando com a difusão da Santa Missa. Aí vou ler um trecho para vocês da Didaquê, do ano 50, gente. Nós estamos falando logo que Jesus morreu. Logo que Jesus morreu. Diz assim, um trecho do livro, né, do documento, na verdade. Esse é o sacrifício do qual o Senhor falou. Eles estão dizendo. Então vai dizer assim, reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e dar graças. Olha o ensinamento dos primeiros apóstolos. Reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e dar graças. Em primeiro lugar, confessando suas transgressões, para que seu sacrifício seja puro. Nossa, gente. É muito atual isso aqui. O que nós vivemos hoje na Santa Missa é ensinamento dos primeiros apóstolos. Olha o que eles estão dizendo aqui. Olha o que eles estão escrevendo aqui. Reúnam-se no dia do Senhor, ou seja, no domingo.
Por que o domingo é o dia do Senhor? É porque é o dia da ressurreição. Algumas religiões celebram o último dia da semana, que é o sábado. É o último dia, é o dia do descanso. Para nós cristãos, o nosso dia, o dia do Senhor, não é o último, é o primeiro. É o dia da ressurreição do Senhor. É o dia em que João é arrebatado e tem a visão do Apocalipse. É o dia do Senhor, porque o cristão ele não oferece para Jesus o que lhe sobra, o seu último. O cristão ele deve oferecer para Jesus o que ele tem de primícia, de primeiro. Então, para nós somos católicos, o dia do Senhor é o primeiro da semana. Por isso, o primeiro dia da semana não é a segunda. A segunda é o segundo. Por isso que o nome é segunda. É porque é o segundo dia da semana. O dia do Senhor é o primeiro. Então, as primícias, ou seja, o primeiro dia, né? Como que se nós diz, o primeiro dia da nova criação. A nova criação ela se abre na ressurreição de Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. E o primeiro dia da nova criação, o dia em que Jesus ressuscitou, foi no domingo. Então é aí o primeiro dia da nova criação. O domingo, o dia do Senhor. Então, eles estão dizendo, reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e dar graça. Ou seja, para celebrar a missa. Mas em primeiro lugar, confessando suas transgressões para que seu sacrifício seja puro. Por isso que na missa a gente vive o ato penitencial. Por isso que nós confessamos no ato penitencial o nosso pecado, o nosso arrependimento. Ô dona Lina, paz de Jesus, seja bem-vinda. Rayana está aí também. Ô Jéssica, estamos aí, graças a Deus. André, tá todo mundo aí. Pessoal, vai deixando comentário, vai comentando, pessoal, vai comentando. Vai colocando as dúvidas, vai colocando aí, vai deixando suas colocações, tá? Sua opinião sobre a live. Vai comentando, vai participando. Senão eu penso que vocês deixaram o celular e foram para outro lugar, jantar, foram passear, tá? Vai comentando aí para eu saber que vocês estão comigo aqui, tá bom? Vão enriquecendo aí a live também, tá bom? Então, do mesmo modo, aí continua de daqui, do mesmo modo como este pão partido havia sido semeado sobre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde o confim da terra, porque tu é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Aí a Didaquê vai dizer assim, ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor. Olha só. Por que que uma pessoa que não se batizou não pode comungar? Tá? Então está aqui todo o ensinamento dos apóstolos. Ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor. Aí continua o documento dos primeiros cristãos. Tu, Senhor, Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeça. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espiritual e uma vida eterna por meio do teu servo. Então, olha o que está aqui. Olha o que eles estão dizendo. Senhor, tu deste ao homem alimento e bebida, mas a nós tu deste o alimento e a bebida espiritual para que nós tenhamos vida eterna. Ou seja, o pão e o vinho não é alimento físico. Não é alimento físico. A dona Francisca, né? Dona Chiquinha. Está dizendo aí quanta coisa que estou aprendendo, né? Tudo isso é maravilhoso. Nós vamos nos apaixonando pela nossa fé. Pela nossa igreja. Pela Santa Missa. Olha o que os apóstolos estão dizendo. Senhor, o alimento que tu nos deste é um alimento espiritual. Santo Agostinho vai dizer que a Eucaristia é o pão dos fortes. Por isso que muita gente vive capiongo por aí. Capiongo. Obrigado, meu irmão André. Tamo junto. Porque comunga de qualquer jeito.
ou até mesmo não comunga ou não vá à missa. Olha, o que os primeiros apóstolos estão dizendo: Senhor, esse alimento é um alimento espiritual que tu nos deste para a nossa salvação. Jesus estava dizendo lá em João, no Evangelho: quem não comer desse pão, quem não beber desse cálice, não terá parte comigo. E como nós podemos ficar de fora da Santa Missa? Tinha uma frase escrita lá no muro do Frei Germano. Não era para ter apagado, né? Frei Germano é a escola que tem aqui na Trisdela do Vale, viu, gente? Tem muita gente aí que está na live, que não é daqui. Lá no muro do Frei Germano eu era menino, né? Eu era menino e tinha uma frase lá escrita no muro do Frei Germano. Pintaram lá a frase, não tem mais. Dizia assim: uma semana sem missa é uma semana sem Deus. O Silas está aí na live, o Silas pode dizer se ele lembra dessa frase que tinha lá no muro das irmãs lá, no colégio. Mais alguém? Tem mais pessoas aqui em Trisdela, né? Pessoal que está em Trisdela do Vale, quem lembra dessa pintura que tinha lá no muro da escola? Uma semana sem missa, uma semana sem Deus. E é verdade. E é verdade. É verdade. Porque não é que Deus sai da nossa vida, Deus nos abandona, Deus vai embora porque a gente não foi para a missa, Deus vira as costas. Não. Somos nós que deixamos de fazer a nossa comunhão com Deus. Somos nós que damos as costas para Deus, que dizemos: não, eu não preciso desse alimento. Eu não quero. A dona Lina disse aí, já ouvi essa frase. É verdade. Né? Para que tenhamos a vida eterna, olha só. Então a gente não passa um dia sem tomar café, a gente não passa um dia sem almoçar, sem jantar, mas a gente passa uma semana sem comungar o corpo de Cristo. Né? É triste, é triste. Tem que ser sagrado para nós, porque é sagrado. Tem que ser sagrado o nosso domingo, é do Senhor, é para a Santa Missa, é para que eu seja robustecido espiritualmente, é para que eu tenha vida em Jesus, é para que eu ofereça a primícia ao Senhor, é para que eu me arrependa dos meus pecados, é para que eu louve, é para que eu me entregue a mim, o meu trabalho, a minha família, que eu oferte aquilo que Deus me deu, eu retribuo na oferta. É tudo isso. Então vamos continuar. Então a liturgia dos primeiros cristãos, ela tem raiz do antigo Israel. Eu falava aqui ontem, quando Jesus se sacrifica e abre o Santo dos Santos, agora não é necessário mais o sacrifício de animais. Falava isso aqui ontem. Então, daqui do sacrifício de Jesus, da instituição da missa, os cristãos tomam um rumo diferente do povo judeu, do povo de Israel. Os cristãos tomam outro rumo. Agora o segmento é Jesus. Agora a centralidade do culto é Jesus. Agora nós não sacrificamos o cordeiro, mas sim é Deus que sacrificou definitivamente, de uma vez por todas, o cordeiro de Deus foi sacrificado. Mas a liturgia cristã, ela vem com as raízes da liturgia do povo de Israel. E nós vamos ver isso aqui. O que significa isso? Vamos lá. Considere as orações sobre o vinho e o pão ázimos na ceia pascal. Ou seja, na ceia da Páscoa israelita, da Páscoa instituída no Egito, na escravidão, que eu falava ontem, quando o anjo passou exterminando os primogênitos, o povo de Deus matou um cordeiro para morrer no lugar do primogênito, marcou as portas com sangue. Desde a instituição daquele sacrifício do cordeiro, o povo de Israel dá continuidade a esse sacrifício, celebrando a Páscoa todos os anos. E nessa Páscoa dos israelitas, vai ter essa oração aqui, ó. Na Páscoa dos israelitas, todos os anos, na liturgia israelita, vai ter essa oração aqui, escute.
Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Criador do fruto da videira. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que traz o pão da terra. Veja como é similar, como é idêntica e parecida com a nossa oração, a oração das oferendas, a oração sobre as ofertas. Não é quase idêntica, é herança. A comunidade cristã vai herdar da comunidade de Israel a maior parte da liturgia do povo de Israel, vai passar e continuar a viver na vida dos cristãos do primeiro século até hoje. Por exemplo, a frase Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Assim que nós rezamos. Olha a oração que era feita na celebração da Páscoa israelita. Antes de Jesus, eles oravam assim: Santo, Santo, Santo é Javé dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. Isaías 6, versículo 3. Era bíblico. Então eles pegavam frações da Sagrada Escritura, dos escritos antigos, seja do Pentateuco, livros históricos ou livros dos profetas, e aplicavam esses trechos, esses recortes dentro das orações na celebração da Páscoa. Então nós vamos herdar do povo de Israel, maior parte da liturgia hoje é herdada do povo de Israel. Entendeu? Você entende isso? Então, ela vai aparecer, o Santo Santo vai aparecer no Apocalipse também, mas é um assunto para a próxima live. Tá? Por agora, nós não vamos falar do livro do Apocalipse, mas nas próximas lives nós vamos aprofundar, mergulhar no livro do Apocalipse para entender muito melhor o que nós celebramos na Santa Missa, tá bom? Então, o antepassado mais marcante, de maior semelhança com a Santa Missa, a celebração israelita de maior semelhança com a Santa Missa vai ser a Todá. O povo de Israel tinha uma celebração. Paulo Sérgio, boa noite, meu irmão. A paz de Jesus. Vai entrando e vai deixando um comentário e vai compartilhando a live aí, viu, pessoal? Pessoal, se for surgindo dúvidas, pode mandar aí, tá bom? Manda as dúvidas aí. Vai acrescentando na live, vai enriquecendo nossa live, vai comentando aí, tá bom? A Todá é uma celebração litúrgica do antigo Israel. A Todá é a celebração litúrgica que mais se aproxima da Santa Missa nossa dos cristãos. A palavra Todá significa oferta de agradecimento. E a palavra Eucaristia significa o quê? Oferta de agradecimento. Ou, mais popularmente conhecida como ação de graças. O que significa a palavra Eucaristia? O que é a Eucaristia do Senhor? A Eucaristia dos cristãos é a ação de graças. É a oferta de agradecimento. Então a Todá do antigo Israel é a oferta de agradecimento, um culto celebrativo, uma oferta de agradecimento. Então, essa Todá, esse culto, essa celebração, ela tinha como raiz e como primícia as Sagradas Escrituras, muito forte os Salmos. E a Todá sempre começava o culto, a celebração da Todá sempre começava com um clamor, com um grito. Vou explicar para você. Por exemplo, em muitas ocasiões a Todá começava com aquela passagem do Salmo 69 que diz assim: salva-me, ó Deus. Salmo 69 diz: salva-me, ó Deus. Então, o culto começava assim, a celebração. E aí, o restante do salmo vai dizer o quê? Salva-me, ó Deus. O versículo seguinte: louvarei com um cântico o nome de Deus. Então, que começava com a súplica, terminava com um louvor.
com um agradecimento, com uma vitória, com um canto de vitória. Outro exemplo do culto da Todá, da celebração da Todá, o Salmo 22. Eles aplicavam o Salmo 22 nessa celebração desse culto. Salmo 22 vai dizer assim: meu Deus, por que me abandonaste? Então começava o culto, a Todá do antigo Israel, eles começavam: meu Deus, por que me abandonaste? E aí quando eles passavam para o versículo seguinte, sempre vinha um versículo de triunfo. Começava com um clamor, terminava com o triunfo de Deus. Então, nós vamos aprender o quê? Que Jesus, no Calvário, na cruz, se sacrificando e morrendo, Jesus vai fazer uma oração que era feita na celebração da Todá. Jesus vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E aí, depois que Jesus morre, vem a ressurreição, ou seja, o triunfo. Então, a morte de Jesus, a oração que Jesus faz na cruz, revela esse culto que começa com um clamor, mas termina com o triunfo de Deus. Percebe? Que a Santa Missa começa com um clamor de arrependimento. O ato penitencial marca. Claro que começa antes. A missa começa com a procissão de entrada. Domingo, amanhã não tem live. Amanhã vai ser muito corrido. Viajo cedo, só volto de madrugada para casa. Mas domingo à tarde nós vamos estudar a missa parte por parte. Desde a entrada do sacerdote até a bênção apostólica. Parte por parte, cada significado de cada gesto e cada palavra na Santa Missa. Mas, de uma forma geral, a missa começa com um ato penitencial, que é um clamor a Deus. E termina com o triunfo de Deus, que é a nossa comunhão com o corpo de Jesus. Então, a semelhança do nosso culto, da nossa liturgia, da nossa Eucaristia, com o culto israelita do antigo Israel, mostra o quanto nós herdamos e o quanto a nossa liturgia tem raízes do antigo Israel. Muitas raízes. Não é que a Igreja Católica criou toda a liturgia, toda a celebração litúrgica foi criada pela Igreja Católica. Não. A maior parte da liturgia que nós celebramos na Santa Missa é herança bíblica e do antigo Israel, desde o Gênesis, patriarcas, até a culminância, a plenitude dos tempos em Jesus. E depois essa liturgia vai sendo enriquecida. Os primeiros apóstolos vão acrescentando ensinamentos, orações, instruções, aperfeiçoando, até que hoje nós tenhamos a Santa Missa. Entende? Então é isso. Muitas das orações litúrgicas que nós fazemos hoje na missa já se fazia no antigo Israel, antes dos profetas, lá no Gênesis. O pão e o vinho que nós ofertamos no altar do Senhor, porque quem oferta o pão e vinho somos nós. Nós vamos aprender isso. A maioria já sabe, mas nós vamos aprender. O pão e o vinho vai ser oferecido pela primeira vez por Melquisedeque no livro do Gênesis. Nós vimos isso aqui ontem. Melquisedeque é o primeiro sacerdote da Bíblia, o primeiro a oferecer o pão e o vinho. Então entenda que a nossa liturgia, aquilo que nós celebramos na Santa Missa, não é invenção da Igreja Católica. Não! Não é. Tudo que nós celebramos e que nós vivemos da Igreja Católica, desde a Santa Missa até os sacramentos e tudo que nós temos de riqueza, é fruto da palavra e da vivência de um povo que foi escolhido lá em Abraão. Você já ouviu falar em antissemitismo?
ou um povo que é antissemita, ou seja, que não gosta do povo semita, ou do povo do Oriente Médio, ou de judeu, ou de israelita, o povo que não gosta. Nós não podemos ser assim. Esse povo judeu, esse povo israelita, a nação de Israel, que foi a nação escolhida por Deus em Abraão, esse povo é responsável por maior parte da nossa liturgia que nós celebramos hoje na missa. Esse povo é responsável por todo o Antigo Testamento. Esse povo é o povo que marchou em toda a história e carregou a fé, desde o pai Abraão até os dias de hoje. Nós temos fé. É por conta de uma pessoa que foi escolhida lá no início da história do povo de Deus. Nós não somos judeus, nós não somos israelitas, não, nós somos cristãos. Mas nós entendemos e sabemos que por trás daquele povo está escrita toda a nossa história. Jesus, quando veio para aquele povo. Olha a importância daquele povo, do povo de Israel. Jesus, quando veio para aquele povo. Aquele povo não o quis, o matou. Então, aí Jesus derrama o sangue, mas não derrama só por aquele povo, por toda a humanidade. Entende? Por isso que eu ando por aí com a camisa preta, com a bandeira de Israel. Não é porque eu sou israelita, não é porque eu sou judeu, não. É porque eu entendo que por trás da história daquele povo está a nossa história. Você já me viu com a camisa com a bandeira de Israel? Se você já viu, bota assim, já vi. Bota aí nos comentários, tá? E até para que nós tenhamos o entendimento da palavra de Deus, nós precisamos entender a história do povo de Israel. Tem muita coisa nos evangelhos, no Novo Testamento, que nós só vamos entender se nós conhecermos a história do povo de Israel. Porque até mesmo os evangelhos, boa parte dos evangelhos foi escrito para o povo de Israel. Tá bom? Então, a raiz da nossa liturgia da Santa Missa tem raiz na celebração do culto israelita. Tá bom? A Jéssica já me viu. Você já me viu vestido com a camisa, a bandeira de Israel? Bota aí, já vi. Para eu saber que vocês estão aí, viu? Então vamos para frente. Cara, a gente pega um parágrafo do livro, dá uma formação toda, uma pregação toda. Eu vou pular. Vou pular aqui muita coisa, senão não vai dar tempo na live, né? Vai fazer que nem ontem. Vai ter que fazer 2 lives. Então, em Antioquia, no ano 107 depois de Cristo, em Antioquia, nós vamos ter Santo Inácio, o bispo de Antioquia, né? Santo Inácio, aquele mártir que foi jogado aos leões, nós conhecemos a história dele. Santo Inácio de Antioquia, ele vai escrever um documento muito importante para a comunidade dos primeiros cristãos, falando sobre a missa e chamando a missa de o lugar do sacrifício. Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro homem a escrever para os cristãos, chamando a igreja de católica. A expressão católica surge de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi o primeiro a escrever essa palavra, que significa universal. Então ele vai escrever a comunidade da Filadélfia, aquela igreja lá do Apocalipse, a igreja de Filadélfia. Santo Inácio de Antioquia escreveu para eles falando da missa. Aí ele escreveu assim: preocupai-vos de participar de uma só Eucaristia. Não existe 2 Eucaristias. Entenda, a preocupação desses homens da igreja primitiva é de zelar pela Santa Missa e de ensinar sobre a Santa Missa. Zelar, e só há uma Eucaristia, ele vai dizer. Uma só carne do nosso Senhor, um só cálice da unidade, que é o seu sangue. Um único altar, assim como só há um bispo, os presbíteros e os diáconos, os meus companheiros de serviço. Ele está falando aqui sobre a unidade da igreja, para que não haja divisão. Que o sacrifício da Santa Missa é o sacrifício que reúne toda a igreja do mundo, universal. Aí fala, né, sobre os hereges. Santo Inácio vai falar sobre os hereges,
que falavam mal da missa. Ele vai dizer assim: eles estão afastados da Eucaristia e da oração, porque não professam que a Eucaristia é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem não professa que a Eucaristia é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo é herege. É o que ele está dizendo aqui. Está fora da comunhão da igreja. Infelizmente, muito sério o que eu vou dizer aqui. Muito sério e muito triste. Infelizmente, muitas pessoas que comungam não acreditam que aquela hóstia é o corpo de Cristo. Não acredita que aquele vinho se torna verdadeiramente o sangue de Jesus. Eu me atrevo a dizer, opinião minha, pessoal, eu me atrevo a dizer que a maioria das pessoas que comungam não acredita que aquilo ali é o corpo e o sangue de Jesus. Comunga por comungar, compromisso, tradição. Santo Inácio está dizendo: quem não crê que a Eucaristia é o corpo de Cristo está fora da unidade da igreja. Isso é muito sério. Isso no primeiro século, gente, no ano 100. Tá? Não estou lendo coisa aqui do Concílio Vaticano II. Não estou lendo aqui carta do Papa, do Papa Francisco, do Bento XVI, São João Paulo. Eu estou lendo Santo Inácio no primeiro século, a primeira comunidade cristã, gente. Você não tem ideia. Scott Hahn começou a cavucar, estudou, bateu nisso aqui. Quando ele bateu nisso aqui, foi como uma flecha que bateu numa rocha, despedaçou. Ele disse: cara, eu não conhecia isso aqui, eu não sabia disso aqui. Tá? Isso aqui é documento que nós temos acesso à verdade da fé. Tá? Aí na década seguinte, a defesa da igreja coube, né, a um sábio convertido da Samaria chamado Justino. Então, depois de Santo Inácio, no ano 200, nós vamos ter São Justino, da patrística, padre da igreja. São Justino é o homem que vai revelar a Santa Missa. Você lembra, no começo da live eu disse que a missa era velada, escondida a maioria das vezes. E havia rumores sobre a missa, especulações, fofoca. Fofoca até de canibalismo. As pessoas não entendiam o que acontecia no culto cristão, que era a Santa Missa. Então São Justino, no ano 200, vai escrever ao imperador de Roma, explicando para ele o que era a missa. A comunidade agora se preocupa em dizer para o mundo o que é que eles celebram. A comunidade cristã quer mostrar para o mundo o que é a missa. Quer ensinar não só para os cristãos, mas agora para o mundo. Aí Justino, no ano 155, no século II, escreve ao imperador romano para falar sobre a Santa Missa. Olha o que, ano 155, o que São Justino vai escrever para o imperador de Roma. Escuta, que isso aqui você vai enxergar a missa agora. São Justino escreve assim ao imperador: no dia que se chama do sol, o primeiro dia, o domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram na cidade ou nos campos. Todos. E aí se lê, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. A memória dos apóstolos, ou seja, os evangelhos, as cartas, ou os escritos dos profetas, o Antigo Testamento. São Justino está explicando a missa para o imperador. O povo se reúne e lê a palavra, o Antigo Testamento e o Novo. Quando o leitor termina, o presidente da celebração admoesta e desafia os presentes a imitar os belos exemplos. Gente, a live vai terminar, tá? Eu vou abrir outra live para encerrar o assunto, para encerrar o tema, tá bom?
Então não vai ficar pela metade, falta pouco. E a gente vai encerrar essa e abrir uma outra. Quem tá aí, vamos lá na outra live, tá? Não deixa de participar não. Que esse conteúdo final